Nesta tarde receberemos Demétrio Magnoli, que é sociólogo, doutor em Geografia Humana pela FFL-CM USP, integrante do GACINT, Grupo de Análises de Conjuntura Internacional da USP, colunista do Estado de São Paulo e do Globo. Muito bem-vindo. Por favor, a palavra. Boa tarde. Existe uma angústia entre formadores de opinião pública, cientistas políticos, sociólogos e numa parte da classe política brasileira sobre os rumos da democracia brasileira, principalmente depois dos últimos anos, esses anos de governo Lula, onde uma série de escândalos marcaram a atividade legislativa, sendo que o mais proeminente deles foi o chamado escândalo do Mensalão. A angústia que se manifesta, ela às vezes parece ser uma angústia sobre a própria democracia. Então, antes de tudo, é importante dizer qual é a minha posição sobre isso. Eu sou muito otimista sobre a democracia brasileira. Se tomar os dados demográficos e os indicadores vitais do Brasil nas últimas 2 décadas, vai-se ver que a democracia funciona. Funciona não apenas porque ela gera direitos políticos, ela consolida direitos políticos e liberdades, mas ela também funciona do ponto de vista social. A taxa de mortalidade infantil caiu verticalmente no Brasil, a expectativa de vida cresceu, a renda média da população cresceu bastante, os bolsões de miséria se reduziram de uma maneira muito significativa, e até mesmo as desigualdades sociais, que são uma marca tradicional da formação brasileira, começam a se reduzir. As crianças estão na escola, embora a escola ainda tenha muitos problemas de qualidade, mas elas foram incorporadas ao sistema de ensino, e o Brasil se tornou um país de renda média, e, na verdade, um país de renda média alta. Tudo isso não foi um acaso, tudo isso foi um produto de 20 anos em que as pessoas votaram, em que os eleitos, para poderem ser eleitos de novo, têm que entregar alguma coisa aos eleitores. É assim que funciona, esse é o intercâmbio da democracia, né? E esse intercâmbio funcionou nos últimos 20 anos. De maneira que eu não tenho uma angústia fundamental sobre a democracia brasileira. O que não significa que não se esteja num momento de encruzilhada, num momento em que grande parte dos eleitores perde a esperança na representação política, no parlamento em particular, e em que entre os 3 poderes tudo se passa como se, embora isso seja uma aparência, mas tudo se passa como se os problemas se concentrassem no Poder Legislativo, na Câmara dos Deputados, no Senado, como se lá existisse um problema muito sério do Brasil. Lá existe um problema sério, mas não é só lá que os problemas são sérios. Mas lá existe um problema sério. Esse problema sério diz respeito à configuração da elite política brasileira, né? Quando se fala em elite política brasileira, todos hoje lembram sempre uma frase que é repetida de mês em mês, que é a frase do presidente Lula, que fala de uma elite que nos governa há 500 anos. Se nós acreditarmos nessa frase, então existe uma elite política no Brasil que se formou nos tempos coloniais e que subsiste até hoje como a elite política brasileira. Do ponto de vista sociológico, não há nada mais errado do que essa ideia
da elite que nos governa há 500 anos, porque o Brasil é um país que experimenta uma muito significativa circulação de elites. Então, quando se fala na elite política brasileira, tem que se falar na circulação de elites, que é um fenômeno que não começou agora. Na verdade, desde os tempos coloniais e do Império, já existia uma circulação de elites e uma competição entre oligarquias regionais diferentes. Veja, é importante a gente dar um exemplo disso. No Nordeste do século XIX, você vai ter uma competição entre a elite da Zona da Mata, exportadora de cana-de-açúcar, e a elite do sertão e do agreste ligada à pecuária e ao algodão. Então, já naquela época, elites diferentes competiam pelo poder, não existia uma elite, se deveria usar a palavra elite no plural, as elites brasileiras. Esse processo de circulação das elites, ele se acelera com o projeto industrial brasileiro. Quer dizer, a partir da Revolução de 1930, a partir de Getúlio Vargas, o Brasil toma uma decisão que é uma decisão de longo prazo, uma decisão histórica, de se industrializar. É uma decisão que o Brasil tomou, mas que a Argentina não tomou com tanta clareza assim. Embora não seja esse o tema, se a gente fosse fazer uma comparação entre os rumos do Brasil e a falta de rumo econômico da Argentina, essa comparação teria que enfatizar o fato de que, quando o Brasil tomou uma decisão de se industrializar, a Argentina não tomou essa decisão e as suas elites agroexportadoras continuaram a ser um eixo fundamental de organização política e econômica do país, o que não aconteceu no Brasil. No Brasil, a partir dos anos 30, ocorre um processo de decadência das elites agroexportadoras, que não desaparecem, mas se tornam cada vez mais dependentes de benesses do poder central, de um poder central que elas não controlam mais, de um poder central cujo controle elas perderam e que deve simplesmente conservá-las ao longo do processo da sua lenta decadência. Uma grande parte da história dos órgãos públicos devotados ao combate às secas no Nordeste e dos órgãos públicos devotados à sustentação dos preços do açúcar e do álcool no Brasil e ao planejamento regional em áreas como o Vale do São Francisco, grande parte da história desses órgãos públicos é a história de um Estado que não é mais controlado pelas elites agroexportadoras, mas que as conserva quase que informal, enquanto elas perdem o seu poder e se tornam cada vez mais dependentes dessas benesses do poder central. Esse processo, esse projeto industrial que se consolida no Brasil a partir de Getúlio Vargas e dos anos 30, ele acelera o processo de circulação de elites e ele faz uma outra coisa. Ele proporciona a possibilidade de que a classe média e, num certo momento, também a classe média baixa passe a fornecer elementos para a elite política brasileira. Então, ao contrário do que parece expresso naquela ideia da elite que nos governa há 500 anos, a elite política brasileira concreta, real, personificada, a elite que aparece nas figuras que circulam no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas estaduais e que controlam as rédeas dos partidos políticos no Brasil, não é essencialmente uma elite de proprietários de terra. E também não é essencialmente uma elite de grandes empresários, bem longe disso. É uma elite formada principalmente, na sua grande maioria, por figuras dos diversos estratos da classe média. E é uma elite extremamente dinâmica do ponto de vista da circulação das figuras que participam, dos personagens que participam dessa elite. Depois da ditadura militar,